Isaías, capítulo 14, versículo 27, diz a palavra do Senhor: porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem, pois, invalidará? Se a sua mão está estendida, quem, pois, fará a mão de Deus voltar atrás? Né? Então, olha só, que potente esclarecimento desse versículo de falar que se Deus determinar, quem é capaz de invalidar? Se Deus estender a mão, quem é capaz de fazer a mão de Deus voltar atrás? É o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, falando que é impossível alguém invalidar o que Deus faz. Se Deus estende a mão, ou seja, se Deus estende a mão para os seus escolhidos para os chamar à conversão, quem pode fazer a mão de Deus recuar? É um versículo que trata da questão do chamado eficaz. Ezequiel, capítulo 11, versículo 9, dar-lhe-eis um só coração, um espírito novo eu colocarei dentro deles. Eu tirarei da sua carne um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, veja bem que tantos textos bíblicos, professor Marcos, há a colocação de que o que faz a pessoa resistir a alguma coisa de Deus é o fato dela ter um coração de pedra, um coração duro, um coração humanamente impenetrável, mas Deus, aqui em Ezequiel 11, versículo 19, está dizendo que Deus tira o coração de pedra e põe o coração de carne. Se Deus é capaz de tirar o coração duro, coração este, professor Marcos, diga-se de passagem que a Bíblia deixa clara que é capaz Deus de endurecer quando Ele quer, que a pessoa não aceita algo que Ele está determinando. Aconteceu com o faraó no Egito. Deus expressamente, professor Marcos, Ele assume que Ele endureceu o coração de Faraó para Faraó não aceitar o pedido de Moisés. Olha que interessante. Deus pede Moisés para falar com o Faraó para liberar o povo. Mas o próprio Deus assume que Ele endureceu o coração do Faraó só para Ele mostrar a glória de Deus para Moisés, de que Deus é capaz de tirar o povo do Egito, mesmo com o Faraó e todo o seu exército sob a autoridade de Faraó, impedindo. Correto. Isso é profundo, né? O Maxwell colocou um versículo aí no comentário que seria, e é o próximo versículo que eu vou citar aqui para os irmãos, que é Ezequiel 36, 26, que é a mesma coisa. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Agora, Ezequiel, ele não está falando só de trocar o coração, ele está falando, professor Marcos, de trocar o espírito da pessoa. E isso significa muito, porque espírito, na teologia, na linguagem bíblica, significa, professor Marcos, não uma realidade espiritual, uma coisa que tem dentro do corpo humano. Para quem estuda teologia avançada, do bacharelado para frente, a metafísica que nós estudamos no bacharelado e mestrado adiante, nós aprendemos que espírito na Bíblia quer dizer personalidade. Espírito de contenda é o que a psicologia chama de colérico, né? Espírito da verdade são pessoas que não são mentirosas, elas naturalmente expressam a verdade, né? A Bíblia fala de espírito, né, no contexto de personalidade. Se Deus põe um espírito novo, Marcos, imagina você uma pessoa que tem uma personalidade difícil, a pessoa que tem uma personalidade de contenda, e de repente Deus tira esse espírito, essa personalidade, Deus reprograma a mentalidade humana. Deus reprograma, não importa traumas, não importa o que a pessoa viveu, Deus pega uma pessoa da personalidade de Pedro e coloca ele falando: filhinhos, não pequeis, uma pessoa amável, totalmente diferente daquele Pedro que cortou a orelha do soldado mau.
Deus pega o espírito da personalidade de Paulo e coloca nele um grande apologeta das Escrituras. Ou seja, aquilo que seria impedimento para Deus, coração e personalidade, Deus reconfigura tudo isso com a maior naturalidade, somente porque Ele quer, somente porque Ele é capaz. Então, não existe, Marcos, resistir a Deus. Não existe resistir ao Espírito Santo. Você quer comentar, falar de alguns versículos no próximo da tabela? Para não ficar só eu falando? Participa comigo aí, meu professor. Hoje eu sou seu aluno, hein, Marcos? Inclusive, eu que sou seu aluno. Mas o professor Flávio, tá me ouvindo aí direitinho?